Depois de um hiatus, eu tô aqui de volta. O Stranger Things chegou ao fim e eu vim dar as minhas considerações que ninguém pediu. Então, boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fernando, sejam bem-vindos ao Mixtando. Primeiramente, não é porque o final não foi bom que a série é horrível. Eu sei que tem muita gente dizendo coisas de que a série é uma bomba, a série não presta. A série é boa, gente, mas o final não foi bom. Eu não achei bom, né? Segundamente, talvez tenha tido muita expectativa em algo que não deveria ter tido expectativa. Porém, isso tem uma parcela de culpa dos irmãos Duffers, porque eles disseram, ai, vai ser uma temporada grandiosa. Vai ser. Cada episódio vai ser um filme, como se fosse assistir um filme. E isso deixou muitas expectativas dos fãs. Então, é isso. Dito isso, os irmãos Duffers fizeram um grande você. Se você não pensou isso, ou você não prestou atenção, ou você foi feito de besta e não veio dizer, ah, a série é pra você aproveitar o momento, não venha querer achar defeito onde não tem, mas tem defeitos. E assim, não é porque eu assisti algo que eu vou deixar de prestar atenções e tentar criar uma linha, um raciocínio ali. Então sim, eu vou ver com olhar crítico. Eu vou dar a minha opinião. A minha opinião, eu sei que não é algo universal, muitas pessoas vão concordar e outras pessoas vão discordar. Irmãos Duffer, além de dar entrevista, vocês só estão piorando a situação da série. Se você criar alguma coisa, sustentem o BO de vocês. E eu tenho certeza que eles só deram essas entrevistas por causa de toda a repercussão que estava tendo, porque senão não ia dar entrevista nenhuma. Eles deram entrevista, não vão pensar por uma certa coisas que aconteceram, ou então eles não sabiam que ia ter uns furos aí, né? Dito, vamos para os furos, vamos falar dos furos. Vamos fazer algumas coisas, o que a gente sabe, algumas respostas que eles deram também. A coisa que mais me incomodou foi o senso de urgência a todo momento e como os personagens não ligavam para o senso de urgência. É melhor eles não terem colocado um senso de urgência. Tipo, eles faziam as coisas e tinha lá do nada o discurso do Lutz. Porque tava a Holly e a Max tendo que escapar daquela desgraça. E a Max vai dando um discurso. Aí tem também um momento que a Eleven tá conversando com o Harper e ela tem que ir lá pro mundo X, pra dimensão X. E ela tá lá conversando, gente, esquece a conversa, eu tentei arranjar um jeito de acabar com o Vecna. Eles disseram que não são uma série pra fazer, assim, e matar personagens principais, eles gostam de finais que seriam agradáveis e coisas e tal. Mas tinha muitos momentos que muitos personagens poderiam ter morrido. Personagens como, vou citar aqui, a a mãe da Holly, que eu esqueci o nome, ela poderia ter morrido. Tudo bem, não morreu. O pai dela não fazia nada, o pai da Holly, o pai do Mike. Poderia ter ido de arrasta. Hã, a Nancy, o Jonathan, o Steve, eu não tô dizendo que eu queria que eles morressem, mas que poderiam ter acontecido algo com eles, entendeu? Que foi ignorado. É como se a todo momento as coisas não é que fossem fáceis, mas fossem andando para ir por um caminho fácil. É como se, vai acontecer certas coisas, mas não é algo que vai fazer com que eles tenham que ir por aqui, mas vai dar tudo certo no final. Sendo que, cadê a lógica? A gente vai falar da Vicky. A Vicky poderia ter morrido no hospital. Ela só não morreu porque era pra ser o par da Robin. Sendo que no final, a Vicky ninguém sabe dela. Aí os irmãos Duffer foram dar entrevista e disseram: "Ai, fica na imaginação de vocês", mas eles deixaram implícito que elas terminaram, porque eles disseram: "Ah, elas estavam tendo problemas no relacionamento". Eles disseram: "Quantos casais de ensino médio que começaram lá vocês conhecem?". Aí foi dito sobre a Max e o Lucas. Aí disseram: "Ai, eles são um relacionamento consolidado, um relacionamento puro e profundo". Ai, a Vicky e a Robin não era. Mas então, vamos lá, casais do ensino médio. Os pais do Mike, a mãe da Mac esqueceram de churrasco, né, a filha tá lá, fodida, no hospital, e a mãe não vai ver a filha, não quer saber da filha. Gente, gente. Não, foi falar dos militares, só que os militares não me incomodou, porque assim, os militares é um problema que acontecia, que eles sempre saíam impunes, tipo, é algo das outras temporadas que acontecia.
E o pessoal só foi perceber isso nessa temporada, então, pra mim, tanto faz. Segue o baile. Por que 6 de novembro? Ninguém respondeu. Por que 12 crianças? Eles disseram: "Ai, a gente não pensou nisso de ser 12 crianças". Tá, 12, por aí só 12. Falando em 12 crianças, não sei se vocês perceberam, mas o Vecna, ele queria as 12 crianças e queria pra fazer lá, elas tinham que fazer aquilo por vontade própria. Tanto que quando a Holly se revoltou, ele pediu para as crianças convencerem a Holly pra ela ir lá pro lado deles e acreditar e tudo tal. Ou seja, ele quer por vontade própria, né. Mas a Holly estava naquela mesa, ela não estava por vontade própria. Gente, é evidente como o roteiro teve erros, que inclusive precisaram explicar que aquele diálogo horrível da Nancy com o Jonathan era um término. Gente, não dava pra entender, assim, de primeira que aquilo é um término. Só você prestando muita atenção e vendo outra vez, eu não consegui entender de primeira que aquilo era um término. Aquele diálogo estava confuso. Que roteiro idiota. A Suzy também foi ignorada com sucesso, porque o único interesse do Justin, o Justin que, tipo, via os amigos com alguém, ele também queria, aí aparece a Suzy é uma personagem maravilhosa, nossa, que personagem incrível, eu adoro a Suzy, e do nada eles aparecem, ai, mas eles podem ter terminado. Sim, mas bota um diálogo dele, pelo menos falando com o Steven que eles terminaram, hein, aí vai ter um spin-off. Com o spin-off, eles vão ser acreditados como coprodutores, eles não vão ser os criadores não, os produtores, né, do spin-off vão ser co coprodu co-diretor, co-criador, acho que é isso. É um co aí qualquer. Mas assim, eu sinceramente não vou ver esses spin-offs, eu tô um pouco me fudendo pra isso. Eles poderiam colocar cena de flashback sobre aquela pedra. Tá, aquela pedra tá lá, tudo bem, veio aqui e ali, e do nada aparece uma pedra ali sem explicação nenhuma, e isso me vem também a questão do Harry. Eu entendo que eles disseram que não queriam humanizar o Vecna, tudo bem. Mas assim, acho que eles iam colocar uma coisa, que o Harry era bom, mas ele não era totalmente bom, aí veio a pedra, veio o Devorador de Mentes e corrompeu o Harry. Mas o Harry não era bom também. Tá, eu entendo isso, eu entendo que eles queriam fazer, a gente ter um apego, pelo menos emocional, com o Harry, e saber que o Harry, ele não era bom, mas, sei lá, poder se emocionar um pouco com a morte dele, que pra mim a morte dele não teve peso nenhum, e eles não souberam fazer isso, tipo, eles poderiam colocar o Harry ser alguém, o Vecna ser outra pessoa. Poderia ser muito bom isso, mas não souberam fazer. Algo que foi feito com maestria, é isso, na série de livros Os Instrumentos Mortais, a gente tem o Sebastian e o Jonathan, que são a mesma pessoa. Cara, tem uma cena no último livro que é e você sério, pra mim foi a cena que eu mais chorei em toda essa saga, que acontece o nosso lado, né, envolvendo o Sebastian. E a gente sabe que o Sebastian também é o Jonathan e, cara, a Cassandra Clare é maravilhosa escrevendo isso, então, poderiam ter feito algo parecido, mas não souberam fazer. Não tendo pra mim peso emocional do Harry, a criança lá, tudo tal, que criança ter feito aquilo ali, a criança do lá do começo, também ser feito um parody do Harry com o Will. Não, não deu certo. Falando em Harry, tem a Joyce e o Hopper. Eles conheceram o Harry. E foi questionado isso. Aí ele disse bem assim: "Ah não, eles tiveram essa conversa, mas foi fora de tela", porque assim, se ele estivesse ali, muitas pessoas não assistiam a peça, então não iam entender. Mas no caralho do episódio tinha a Max falando: "Ah não, é o Joyce e a Hopper", então a gente sabia que o Joyce e a Hopper estavam naquele mesmo momento que o Harry estava, então só se esse Roy fosse muito burro para não entender, né, é melhor não ter botado aquilo então, é melhor não ter botado. Eles disseram que a peça ia ser algo para ser feito, e é independente da série. Mas não, essa explicação aí, isso aí, a questão da pedra, porque a questão da pedra também é falado no na peça de teatro.
É melhor eles não terem feito prioridade nenhuma ou não ter colocado isso na série, simplesmente. Questão do Will, se assumindo. Eu amei muito no vo olha, o volume 1 eu gostei, o volume 2, mais ou menos, e o volume 3 eu odiei. E no volume 2 tem o Will assumindo, é pra ser uma cena linda. O diálogo é legal, não é legal essas coisas, mas é interessante. Mas o momento que teve ele se assumindo, não ornou, porque estava todo mundo é o que eu falei da sensação de urgência. Todo mundo indo pra lá e disse: "Ah, eu vou parar aqui em um momento e vou assumir pra todo mundo". Poderia botar isso em um momento anterior, em um momento depois, em que, sei lá, tivesse um momento pra ele estar, porque eu não vi ali pra mim, ali não era um momento pra ele estar assumindo, que tinha um plano a ser feito, eles tinham que ir lá não sei pra onde. Pra mim, não me pegou aquela cena, sendo que é uma cena totalmente emotiva, mas não me pegou. A única cena que eu chorei foi lá naquela a última parte que ele do volume 1, que ele tá lá, ele tem as lembranças do diálogo da Robin, nossa, aquele ali foi muito bom, mas pai, o erro fala em Mike também. O Mike é esquizofrênico, porque sabe aquela cena que ele teve o diálogo lá dele com a Eleven na mente dele? Então, os irmãos Duffer disseram que aquilo ali não existiu, só foi na cabeça do Mike aquilo ali. Aí os sobre os Demogorgons que eles não apareceram, eles deram uma explicação também, porque o Vecna não esperava que fossem aparecer ali, então por isso que eles não botaram lá. E eles disseram mais coisas também. Eles disseram que, tendo aquela grande criatura, não precisaria dos Demogorgons. E que também tivesse uma fadiga de Demogorgon, porque já botaram muitos Demogorgons nos outros episódios, então botar mais Demogorgon pra eles seria legal. E a mente coletiva, porque, assim, o Will sabia. E também quando o Vecna pegou e botou a mão lá na Eleven, pra saber o que estava rolando, basicamente a Eleven sabia o que ia acontecer. É que eu disse, os Smurfs trataram a gente com xixi como burros. Eles até disseram que talvez planejassem, que eles encontrassem uma ova de, Demogorgons, entendeu? Mas não botaram, ou seja, não sabia como ia botar, não sabia como ia fazer pra eles se livrarem, porque eles queriam todo mundo vivos. Eu digo que o erro também tá na direção. Eu vi as pessoas falando muito da atuação da Millie Bobby Brown, por causa que não teve uma emoção quando ela encontrou a Max. Mas quando ela encontrou a Cara, teve emoção. A Eleven é uma boa atriz, porque não dirigiu pra ela ter uma reação melhor mesmo. Dirigiu, a direção. É isso que me revolta, gente. Eles tratando como se a gente não entendesse as coisas, como se fosse: "Ah, vocês vão assistir aí e pronto". E é isso, gente, minha opinião. Eu sei que Stranger Things é uma jornada de amadurecimento, é uma jornada interessante e legal de assistir, mas não soube eles fazer um final merecido. E tanto que o pessoal ainda acreditou que ia ter um final secreto. Gente, vocês são idiotas, por favor. Então é isso, tchau, e vejo aí de volta, eu vou ver o que eu faço pra vocês. Vou tentar ser mais presente, não vou prometer nada, mas é isso aí, até a próxima.